Existem os sinais dos dinossauros. Eles seguramente existiram em cada centímetro desse país, ao longo de 170 milhões de anos. Muitas vezes a gente encontra a lataria toda, todo o esqueleto está lá. Muitas vezes a gente encontra fragmentos. E esses fragmentos nem sempre nós conseguimos dar um nome a ele. A gente sabe, olha, isso aqui é de tal grupo, este era um caçador, um titanossauro. O grande grupo a gente consegue, mas a gente não consegue determinar um nome. Eu cheguei a 54 espécies, muitas delas com esqueletos completos e tudo. Eu quero incluir todos os estados. Eu incluí fósseis do Pernambuco, que às vezes são apenas fragmentos. Nós tivemos dinossauros. Nós não precisamos ficar adorando os dinossauros europeus e americanos. Nós temos os nossos maravilhosos dinossauros. O mais antigo do mundo, o Staurikosaurus priscei. Nós temos dinossauros caçadores, pescadores com 14, 15 metros de comprimento. Nós temos dinossauros completos, dinossauros que nos mostram a evolução acontecendo nas rochas. Meu nome é Felipe, sou estudante de graduação da UFPE, Ciências Biológicas Ambientais. Estou no 4º período e estou fazendo estágio voluntário, né? Fazer mestrado depois, focado mais na paleontologia. Isso aqui é um Guariniçucos. A semana passada eu encontrei um dente aqui e Rudá fica me orientando aqui no laboratório, né? Entrei aqui no estágio em 2009, pensando em trabalhar com dinossauros, mas em Pernambuco não tem. É muito difícil encontrar dinossauro. A gente tem uma espécie que é do Araripe, mas foi descrito por pesquisadores estrangeiros. Está na Alemanha esse fóssil. Essa foi a primeiro material encontrado pelo pessoal do laboratório. O Rudá me ajudou a preparar a vértebra. Foi interessante porque enquanto a gente tirava, né, toda a parte de rocha que envolve o fóssil, a gente ia conversando das estruturas anatômicas e Rudá ia me explicando que ele tem muito mais experiência, é muito diferente de um crocodilo, está mais semelhante aos dos dinossauros, né? Ele que estuda dinossauro há tanto tempo. Então foi muito interessante, foi um trabalho e um divertimento também, né? Estamos caminhando no Pangeia, né? Não tem uma rompida ali. Essa é uma coisa importante desse fóssil. Um fóssil da época do Pangeia. O Léo estava falando que faz 15 anos que a gente vem aqui. Já agora mais, né? 17, né? O que eu fiz foi antes. Isso. Vou contar, a gente se perguntava, cadê os dinossauros, já que eram jurássicos essa rocha? Né? Cadê os dinossauros? Cadê os dinossauros desse Aí Jurássico? um perguntando para o outro, onde estão os dinossauros, Edson? Gelson, onde estão os dinossauros? Temos que achar. Até que ele achou. Não é uma coisa fácil de encontrar, né? Vamos subir um morro ali na frente e vamos passar por alguns pontos até o afloramento. E aí a gente chega. Aqui começou, né? Como é que foi a história? Esse é um lugar que nos foi apresentado pelo nosso amigo e guia local, Edson, né? Isso surgiu de uma conversa, eu, a professora Alcina da universidade, com ele, perguntando, né, que a gente queria um local assim, assado, com fósseis espalhados. Se tivesse vértebras e dentes, seria ótimo. E ele disse, né, prontamente, eu sei, professor, onde é que tem. A gente via em livros, algumas reportagens, né?
falando das espécies aqui. Aí foi tempo que foi feito um trabalho aqui com a CPRM. Foi onde eu tive o conhecimento que eu mapeei a bacia do Jatobá junto com eles aqui, entendeu? Aí passando e fui vendo onde os materiais estavam, entendeu? No outro dia nos trouxe aqui e a gente coletou assim inúmeras vértebras, né? E dentes que foram descritos por uma de nossas alunas lá do laboratório, Anne, como de crocodilos. A da vértebra foi assim, né? Eu falei pra tu, ó, uma camada verde, Foi. que os fósseis estão mais brancos. Isso. E ele falou, acho que é isso aí. Acho que por ali pode ter alguma coisa. E ele indicou onde é que poderia ter. Tem duas camadas aqui, uma esverdeada, um pouco mais fina, e uma esbranquiçada, um pouquinho mais grossa. O tamanho dos grãos mudam. A ideia é que todas essas rochas aqui antigamente eram um lago. Então a energia do lago que trazia os sedimentos era diferente em alguns momentos. E aí, nessa parte mais pesada, deixa eu ver se eu acho aqui uma escamazinha. Geralmente vinha pedaços de crocodilo. Esses crocodilos que viviam nesse lago. Eu tinha encontrado agora há pouco uma escama aqui. Isso aqui tá com jeito de dente. Essa ponta aqui. Edson, é descendo aquela drenagem. É ali. É ali, naquela árvore. Carteiro. Aqui, ó. Ele tá fazendo uma curvinha. A gente tem uma intercalação aqui do calcilotito com argilito. São dentes pequenos de tubarão. Eles são pontiagudos e retos. Se a gente voltar alguns anos, algumas décadas, né, 70, 80, existiam formações na bacia do Paraná, no sul, que eram consideradas Jurássico. Depois, com o tempo, foram elevadas ao Cretáceo. Uma rocha, uma formação chamada Guará, ainda é Jurássico lá no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, por ali. Né? Dinossauro? Só pegadas de dinossauro o pessoal está encontrando. Um fóssil corporal, que a gente chama na paleontologia, que é uma vértebra, né? É um dente, um osso ou, né? Uma concha de molusco, é encontrado pela primeira vez aqui na Formação Aliança. Foi nesse lugar. Foi em 2019, a gente estava com os alunos de graduação aqui. A disciplina era mapeamento de campo, né? Ensinar os alunos a mapear uma área. Em um desses pontos que a gente estava batendo, encontramos a vértebra de dinossauro. Na hora a gente achou que era uma vértebra de crocodilo, porque tem várias vértebras de crocodilo por aqui. E aí, depois de uns 2 anos estudando a vértebra, a gente percebeu que tinha as características específicas para dinossauro. Nesse afloramento aqui. A gente identificou essas características sendo de um gênero específico de dinossauro, chamado Dilophosaurus. Temos que achar mais elementos desse Dilophosaurus, como elementos cranianos, dentes, partes do crânio, para chegar a nível de espécie. Aí a gente se debruçou a escrever o artigo muito rapidamente, porque não dá para ficar sentado em cima de uma vértebra de um dinossauro do Jurássico. Então a gente escreveu em 2, 3 meses o artigo, e recebemos até um apoio anônimo do revisor da revista, né? Um dos revisores disse, vocês devem comparar, em realidade, com dinossauros mais antigos, do Jurássico mais antigo. Na época do Jurássico, eles eram cosmopolitas, assim. Eles estavam em toda a parte do Pangeia. Vocês sabem da separação América do Sul e África. O início é no Jurássico. O início desse processo ainda estava no Pangeia. Existe um soerguimento, mais ou menos isso, que acontece até romper. Nós estamos nesse período antes de romper. E talvez seja mais antigo ainda esse processo. Nós estamos trabalhando nisso. Isso aí vai mudar muita coisa no entendimento da bacia e, mais ainda, no entendimento da fragmentação do Gondwana, né? Da separação do Brasil e da África. A gente está só no início das pesquisas, né? Então, ainda certamente a gente vai encontrar muito material. Onde está
sendo escrita a história geológica do Brasil hoje. Praticamente é só o Pantanal. O Pantanal é uma bacia sedimentar, está lá afundando. Aquilo está guardando lá crocodilo, jacaré, boiadeiro, fóssil, vão aparecer no futuro. O resto do Brasil está sendo apagado, porque a plataforma está em ascensão. O Jurássico foi um momento muito parecido com este aqui. As coisas estavam em ascensão. Mas existem sedimentos jurássicos no Brasil. No Nordeste, você tem o encontro das pegadas fósseis na Paraíba, descoberto por Luciano Jacques de Moraes, que é um grande geólogo brasileiro, e, vamos dizer, foi redescoberto por mim em 1969, por mim e pelo professor José Lins Rolim, da Universidade Federal de Pernambuco. Aqui se encontra o maior número de pegadas registradas no município de Souza, que é aqui no Vale dos Dinossauros. A principal trilha que temos aqui no Vale, que é uma trilha com 53 pegadas, uma das maiores trilhas do mundo. Essas pegadas vêm desde 1897, que foi visto pela primeira vez por um fazendeiro, que não tinha nenhum conhecimento, imaginou ser uma pegada de boi ou de ema. Então, em 1924, foi retirada para estudo e constatou que não era pegada de boi e de ema, sim pegada de dinossauros, datado há 110 milhões de anos. Em 75, descobrimos uma segunda trilha. Essa trilha de escavações foi descoberta pelo paleontólogo José Leonardo. Ele retirou a primeira e a segunda camada. Na terceira camada sedimentar, ele encontrou pegadas. Ela está abaixo de 2 camadas, porque aqui nós temos 13 camadas sedimentares. De uma camada para a outra são 10 milhões de anos. Então, a segunda trilha, ela é mais antiga. Ela começa no começo dessa ponte e vai até no final. E isso aí foi desenvolvido por Ismael de Souza Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um aluno do Leonardo, que venho seguindo há pouco tempo. Há pouco tempo, no ano passado, o Leonardo esteve aqui no Brasil. Almoçamos eu, ele e Ismar e conversamos bastante sobre isso. Um dos estudos que nós fizemos na região de Souza foi procurar entender o porquê que aquela região possui uma quantidade tão grande de pegadas fósseis e que se espalham por uma área de milhares de quilômetros quadrados. O que nós observamos eram feições e estruturas que são ligadas a micro-organismos, a uma microbiota que vivia dentro daquele sedimento, bactérias, em que a trama, a mucilagem, o muco que essas bactérias produziam, faziam com que os grãos de areia ou os grãos de argila, eles se conectassem e endurecessem aquele sedimento antes de qualquer possibilidade posterior de erosão. Uma microbiota que é invisível para todos nós, mas que no final das contas possibilitou que o registro desses animais gigantescos chegassem até nós nos dias de hoje, se transformasse em rocha, se litificasse, endurecesse e resistisse por milhões e milhões de anos. Na área passaram mais de 80 espécies. São 23 localidades que existem pegadas. É uma área de 704 km², que começa de Palmirim, Ceará, até Pombal, Paraíba. Mas tá quente aqui agora, não tá? Tá horrível. Aliás, em toda parte. Tá muito seco, na verdade. Aline, a gente vai ver aquele afloramento acolá. Tá.
Uma coisa que ajuda muito as pessoas verem é falar assim, que tem a pegada de 3 dedos, aí tem um dedo aqui, um dedo aqui, um dedo aqui. Com as garras, né? E as almofadas dos dígitos. Mas é interessante também, além da preservação das garras, que elas estão lado a lado. Então essa é uma situação difícil de ser preservada em um momento em que o animal estava caminhando e ele parou com os pés quase paralelos um ao outro, sei lá, para observar o ambiente, seja lá o que for. Normalmente a gente encontra as pegadas em pista, o animal caminhando, se deslocando. Esses momentos que são como um retrato, né, de um momento da vida do animal em que ele para, observa o ambiente, sei lá, o que ele viu, o que ele estava observando, eles são momentos raros e muito especiais. A gente está na base do Cretáceo, então a gente está no início, abrindo as portas do período Cretáceo, e é um dos momentos de maior diversidade em termos de famílias de dinossauros. E é o que a gente vê refletido em Sousa. Então as pegadas de Sousa, elas mostram pra gente que essa localidade, comparada a outras localidades brasileiras que têm dinossauros, tinha uma das maiores diversidades de dinossauro. Incluindo formas que foram extintas do meio do Cretáceo para frente. Essa pegada é de abelissauro? Pode ser abelissauro ou carcharodontossauro. Né? Desse tamanho, nessa época, é difícil distinguir uma e outra. Pelas medidas que a gente fez na nossa outra visita aqui, é mais parecido com o de carcharodontossauro. Esse é um dos sítios mais bonitos que tem em Sousa por uma série de razões. Essa é uma das rochas mais antigas da bacia e a gente encontra as pegadas de dinossauro bem preservadas. Então você vê as pegadas bem destacadas, né? É isso que ressalta elas. E dá para ver uma pista, mas essa não é a condição mais excepcional. É a presença de gravuras rupestres associadas às pistas de dinossauro, o que demonstra uma conexão ancestral, né, que os povos que habitaram essa região antes mesmo do homem branco chegar nesse continente, que eles tinham com essas pegadas. Fósseis também têm que ser considerados como bens culturais, porque eles fazem parte não só da história natural do nosso planeta, eles não são só bens científicos, mas eles são bens conectados, né, com as sociedades humanas muito antes de existir ciência, essa ciência que a gente realiza hoje. A pegada era muito mais bonita, porque ela estava mais cheia. Mas a erosão, muito interessante, inscrições rupestres com pegada. A gente fica realmente se sentindo emocionado com essa, quando vê assim pela primeira vez. Foi mais ou menos em 1994 para 96. Ai, que lindeza! Olha a quantidade. Aqui vocês estão caminhando num canal de um antigo rio, temporário provavelmente, mas no canal de um antigo rio. Imagina quantos animais vieram beber água aqui, quanta vida tinha aqui em volta. É como se a gente estivesse se comunicando, né, com as camadas do tempo profundo. Isso é quase poético. É a camada certinha pra gente achar a pegada. Tá vendo aqui a meia lua de esforço? A borda, né? Que o Leonardo ensinou, né, pro senhor. Então aqui tem meia lua de esforço, ali na frente a mesma coisa. É uma pegada de saurópode que é da escala das maiores pegadas, né, que a gente tem em Sousa. 75 centímetros. Esse bicho, a outra pegada dele vai estar lá. E tem uma deformação de fato ali, né? Isso aqui possivelmente é pegada ali. Só que são subpegadas, né? São aquelas deformações do substrato que a gente não está exatamente onde o animal pisou, mas um pouco ou acima ou abaixo. Acho que no caso aqui abaixo, por isso que a gente não está vendo bem, mas são pegadas. Muito bem. Essa paixão começou desde que eu encontrei uma pegada de dinossauro, que eu imaginei que fosse o pé de uma galinha gigante, né? Lá em Araçá, em São João do Rio do Peixe. A pedra estava inclinada e o sol de 4 horas, eu vi aquilo ali estranho, sabe? O professor José Leonardo estava em Sousa. Aí era conhecido como um gringo
Um gringo que estava procurando umas pegadas de dinossauro, um bicho que viveu há muitos anos, né? Eu não tinha contato com ele ainda, né? Aí nesse dia, quando eu cheguei de viagem, fui tratar ele, que tinha encontrado esse pé dessa galinha gigante. Ele riu e disse: olha, Luiz Carlos, não é pé de galinha, é pé de dinossauro. Mas a maior surpresa foi encontrar um fóssil de dinossauro. Eu estava procurando pegadas no sítio conhecido como Lagoa do Forno. E quando eu entrei logo no sítio, vi logo que era um conglomerado das rochas. Aí eu disse: não, que dificilmente vou encontrar pegadas, né? Mas mesmo assim eu fui, né? Quando eu me deparei com aquele osso no chão, acho que foi o primeiro fóssil, não foi ali dessa região, o primeiro fóssil foi aquele. Essa história rende um papo bom porque eu costumo dizer que foi o primeiro dinossauro brasileiro que foi encontrado prospectando na internet. Por quê? O seu Luiz, ele colocou a foto numa postagem de um blog de um colega fotógrafo dele. Aí quando eu estava olhando as fotos da internet, eu vi uma rocha que era a clássica rocha de Souza, com um osso. Eu, óbvio, cliquei, né, curiosa. E aí eu li o relato do seu Luiz, né? Ele conseguia dizer que era um osso antigo e não um osso de vaca, porque ele estava preservado dentro da rocha e não nela. Eu fiquei fascinada por aquilo, porque é o seguinte: Souza tem sido explorada desde a década de 70 e nunca ninguém tinha encontrado um osso sequer de dinossauro aqui. Dizia-se que onde tem pegada não tem osso preservado e vice-versa. Essa descoberta ela seria uma quebra de um paradigma muito antigo, né, nessa história de Souza. Encontrei seu Luiz, ele me levou até o local e assim, era muito difícil conter a emoção, porque de fato era o primeiro osso de dinossauro sendo encontrado numa região que o pessoal desenganaria em encontrar qualquer coisa. E já no campo, né, com o seu Luiz, deu para perceber uma coisa curiosa. Apesar, dava para identificar que era o osso de um dinossauro pescoçudo, mas ele era um osso muito pequeno, que levou a gente a imaginar, mas o que será que aconteceu, né? Os dinossauros pescoçudos, eles são famosos por serem gigantes. A gente descobriu algo fascinante, que aquele dinossauro pequenininho, na verdade, ele era um jovenzão em plena fase de crescimento e que morreu antes de ter a oportunidade de crescer e foi enterrado ali naquele rio. Esse foi, né, o primeiro dinossauro saurópode encontrado aqui no Nordeste brasileiro, o primeiro titã no Nordeste brasileiro, o primeiro dinossauro de Souza, o que abriu as portas, né, para novas pesquisas por aqui. Ai, bebê! Ai, meu Deus, ele tá aparecendo! Vem ver, dá pra ver inteiro agora! Ai, meu Deus! Meu Deus, ele tá todo aqui. Gente, só tava isso aqui exposto quando eu vim a primeira vez. E agora dá pra ver a cabeça do osso aqui já. E tem conexão com outros ossos. Então tá na hora, tá no ponto de tirar esse material. Meu Deus, meu bebezão. Gente do céu. Tá aí, o novo dinossauro. Então esse é o primeiro registro feito em câmera, a gente só tirou foto desse material, de uma nova descoberta de mais materiais de dinossauro aqui em Souza. Então esses materiais eles são muito raros e eles ajudam a dar a cara dos dinossauros que produziram as pegadas, né? Deve ter um osso longo e uma sequência de vértebras aqui, mas a gente identificou mais material aflorando para lá. Então o que significa que a gente não tem só um osso da perna como o do Souza Titã, que a gente tem um dinossauro mais completo aqui. Então talvez muito em breve a gente tenha uma nova espécie de dinossauro brasileiro sendo descrita e saindo daqui, desse sítio. E esse é o meu bichão, meu filhote novo.
Música